Senhor? Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Prova de fogo agora. Tem gente que nem vira o pescoço, está tão ruim assim aí. Geralmente eu falo assim: se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Mas eu dei uma olhadinha aqui para cima, se conforma com o que tem do seu lado aí, tá bom? Tá muito melhor. É uma alegria estar de volta aqui nessa linda cidade, a cidade de Moaná, revendo amigos, conhecendo irmãos. Quero cumprimentar aqui a pastora Carolina e agradecer pelo convite, mais uma vez, pela confiança. Deus abençoe a senhora. Ao doutor Luiz Trindade, cadê o homem? Está aqui na minha frente. Eu olho para ele, eu só lembro do Bill Clinton, não sei porquê, né? Deve ser os cabelos brancos, né? É uma alegria ter ouvido aqui a cantora Naira, ou é Naira? Naira, o cantor Gesiel e o cantor Júnior, meu amigo de longa data. Nós temos história, né, Júnior? Júnior, se somar a minha idade e a sua, dá quase 150 anos. Pense, o Júnior cantou na Arca de Noé para os animaizinhos ficarem, né, tranquilinhos lá dentro. Ele cantava e eu acalmava. O Júnior pediu para falar para vocês que as mídias sociais dele estão funcionando. É Cantor Júnior. Cantor Júnior Oficial, tá? Siga o Júnior aí, vale a pena, esse veterano do Evangelho. Vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra. Quero cumprimentar aqui também Sua Excelência, o prefeito Bruno Salmista. Eu já decorei esse nome. Ele veio aqui falar para mim que quando ele pega o microfone ele treme. Eu falei: meu Deus, o homem parece pregador, né? Se deixar o microfone na mão dele, ele prega mais do que eu aqui. Você tem o dom da palavra, rapaz. E essa do seu lado é a primeira dama? Qual o nome dela? Sheila. Ela é bonita, hein, prefeito? O senhor orou muito, né? A senhora não orou nada. É brincadeira, 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 brincadeira. Brincadeira, isso não me traz mais aqui. Quem trouxe Bíblia, levante ela para cima para eu ver. E não é que tem crente aqui em Moaná de verdade ainda, gente? Olha, eles começaram a dar glória a Deus aí. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. O versículo é o de número 6. Está escrito: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E a igreja diz: feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda aí. Isso. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Pega na mão da criatura que está do seu lado, por favor. Se o irmão ou a irmã não quiser pegar na sua mão, dá um chute na canela dele. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós estamos orando agora. Estamos te agradecendo por tudo que já ouvimos nessa noite. Foram mais de 20 louvores, ó Pai. 20 cânticos que saíram da terra, atravessaram as nuvens e chegaram ao seu trono. Eu tenho certeza que o Senhor ficou feliz com esses louvores. Já a igreja, Senhor, parece que está um pouco acanhada, está tímida, mas eu acredito que nesta oração o céu de bronze pode ser quebrado. Eu acredito, a Deus, que os demônios que vieram para operar contra este trabalho já podem começar a bater em retirada, porque os anjos já receberam ordens para descer aqui em Moaná. Senhor, então cerca esta praça pública com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque
porque se não se unirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, revela para ela a sua glória, mas faz isso agora, Jesus, agora. Senhor, fala conosco e fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Queridos, o mesmo ensinamento que eu dei o ano passado antes de pregar, eu quero aqui relembrá-los. Nós não estamos no nosso lugar genuíno, nós não estamos na nossa zona de conforto. Somos crentes, nós não somos mundanos. Esse ambiente aqui é bom para forró, pagode, música sertaneja. Para o movimento gospel, ele é meio problemático, e eu explico. Aqui não é a nossa casa de oração. A nossa casa de oração, ela é cercada, regada com lágrimas, com louvores, com sacrifícios, com ofertas. Os crentes entram lá dentro e guardam os pés, porque sabem que aquele lugar é uma terra santa. Aí saímos de dentro da nossa casa de oração e viemos para o meio da rua. E aí no meio da rua você vai ver crianças correndo, pessoas comendo, bebendo, casaizinhos ali atrás trocando carícias, beijo e coisas mais. Então esse não é o nosso ambiente. Por isso aqui é 2 vezes mais terrível do que um culto dentro da igreja. Pode ser o melhor pregador do mundo, o maior cantor do mundo, se a igreja não se juntar a nós em oração, o céu não vai descer aqui. A bênção de ontem foi para ontem, e eu fiquei sabendo que foi uma grande bênção aqui. O diabo também ficou sabendo, então ele mandou 2 vezes mais de demônios nessa noite. Então a luta é 2 vezes mais terrível. Só que em compensação, se vencermos a luta, a bênção será 2 vezes maior também. Só que é um culto pentecostal, e eu não consigo pregar para pentecostais que ficam me olhando com uma cara feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. Aqui na minha frente tem uns 30 mascando chiclete e comendo. Se você puder nesse momento engolir o chiclete e abrir a sua boca e movimentá-la só para adorar Jesus, você vai me ajudar muito aqui nessa noite. A proposta é avivamento, sim ou não? O que é avivamento? A palavra avivamento vem de um verbo, o verbo avivar. E avivar é trazer de volta à vida aquele que está morto ou meio morto. Olha o que foi feito como proposta para esta noite: um culto de avivamento. Se é um culto de avivamento, é um culto de despertamento. É um culto onde Jesus vai pegar aqueles que estão mortos espirituais e vai ressuscitá-los. E aqueles que estão meio mortos. Pastor, essa expressão existe? Existe. É uma expressão bíblica. Alguém se lembra da parábola do bom samaritano? Certo homem saía de Jerusalém a caminho de Jericó. No meio do caminho foi atacado, roubado e espancado, e deixaram ele caído à beira do caminho, meio morto. A expressão meio morto é usada na ciência para pessoas que estão em estado de coma. Diga comigo, coma. Alguém aqui já viu alguém em estado de coma? A pessoa que está em estado de coma, ela não é cega, mas ela não enxerga nada. A pessoa que está em estado de coma, ela não é muda, mas não sai som da boca dela. A pessoa em estado de coma não é paralítica, mas as pernas dela não funcionam. A pessoa em estado de coma, ela não teve um AVC, mas os braços também não funcionam. A única coisa que funciona em uma pessoa que está em coma são os ouvidos. E eu sei disso porque eu assisti a morte do meu pai, que ficou 4 dias em coma, e ele com os olhos abertos, o olho dele ia de um lado para o outro, eu passava a mão por cima dos olhos e não enxergava nada. Aí o doutor me disse que ele estava em coma, com uma reação psicossomática no cérebro, ou seja, querendo viver, mas não conseguia. Aí o médico disse: só tem uma coisa que funciona: os ouvidos dele.
Então, avivamento é trazer de volta à vida aquele que morreu espiritualmente falando, aquele que já não crê mais em Deus, aquele que se entregou ao mundo, ou trazer de volta à vida aquele que está meio morto. Existe isso, pastor? Do seu lado deve ter uma pessoa assim. Ela é evangélica, ela é crente, mas até agora ela não abriu a boca para respirar, ela não levantou a mão para adorar Jesus. Eu fiz questão de contar, foram 20 louvores no mínimo. Se 20 músicas não foram capazes de colocar lágrimas nos seus olhos e um poder de glória na sua boca, é porque você está morto ou está meio morto. Então nesta noite o céu vai descer aqui. Ou o céu desce aqui, Júnior, ou a gente leva Moaná para o céu. Posso ouvir glória a Deus por isso? Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li é conhecido. Enquanto eu lia, eu vi a expressão de alguns rostos aqui, de gente dizendo assim: poxa, trouxeram o pastor de longe para ele ler para nós Atos 3, a parábola ou a história do paralítico que Pedro levanta na porta do templo Formosa. É um texto extremamente conhecido. Mas nos últimos dias Deus tem me dado uma revelação muito profunda nesse texto. Se eu conseguir transmitir para vocês a metade do que Deus tem me dado nesse texto, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Imagine você que quem está ali na porta sentado, esmolando, é um paralítico que tem mais de 40 anos de idade. Capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos vai falar para nós que o homem tinha mais de 40 anos. Esse homem ficou sentado naquela porta daquele templo por mais de 25 anos, porque com 12 anos o menino judeu fazia o bar mitzvah, depois passava 3 anos ali em uma espécie de busca da família através da prefeitura para conseguir um alvará para que ele pudesse pedir esmola. Então com 15 anos ele sentou na porta daquele templo e passou 25 anos pedindo esmola naquele lugar. Quem vai entrar por aquela porta não é pessoa desconhecida. A cidade era pequena, Pedro e João eram conhecidos, eles tinham uma pequena embarcação, eles eram pescadores, e eles entravam sempre por aquela mesma porta. Por isso a Bíblia Sagrada faz questão de dizer o nome da porta, porta chamada Formosa. O templo tinha 12 portas, em cada porta ficava um inválido, um cego, um leproso, ficava um paralítico, alguém que tinha recebido do governo um alvará para poder esmolar. Você sabia disso? Sabia que nos tempos de Jesus não era qualquer pessoa que podia pedir esmola dentro da cidade? Por que não, pastor? Porque para o judeu qualquer tipo de doença estava atrelada a uma espécie de pecado escondido ou a uma maldição. Alguém lembra quando levaram um cego para Jesus e o cego devia ter o rosto todo torto? Os discípulos ficaram tão espantados que foram ao ouvido de Jesus e disseram: Senhor, quem pecou para ele ter nascido assim? Foi ele ou os pais dele? Ainda bem que perguntaram, porque Jesus acabou com essa história de maldição, dizendo: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu na vida dele para que o nome de Deus fosse nele glorificado. Mas para o judeu qualquer tipo de doença extravagante estava atrelada à maldição. Então essas pessoas não podiam entrar dentro da cidade. Só podia ficar dentro da cidade esmolando as pessoas que tinham uma espécie de autorização do governo. Vou dar um exemplo para vocês de um outro cego. Quem lembra do cego Bartimeu da Bíblia? A Bíblia diz que Bartimeu estava sentado no meio-fio na rua pedindo esmolas, quando ele ouviu um barulho. Ele questionou o que era e alguém disse: Yeshua está passando aí. E quando ele veio falar de Yeshua, contaram para ele as façanhas de Yeshua. Ele ressuscita mortos, ele levanta paralíticos, ele abre o ouvido dos surdos, ele abre os olhos dos cegos, ele dá voz ao mudo. Então Bartimeu começou a clamar por misericórdia, só que ele gritou tão alto que incomodou as pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar, ao ponto de alguém chegar em Bartimeu e falar assim por ele: para de falar, porque você está atrapalhando o culto. Aí que Bartimeu gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E funcionou. Jesus parou de pregar e perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse: tem um cego ali que não para de gritar o seu nome. E Jesus disse: traz o cego aqui para mim. Alguém chegou em Bartimeu e disse: pode parar de gritar, porque o mestre está cá e te chama. A Bíblia diz que Bartimeu ficou em pé, pegou uma capa que estava no ombro e fez o quê? Quem se lembra? Ele pegou a capa e jogou na rua, jogou fora. Por que ele vai jogar uma roupa fora, uma blusa fora,
É porque não era blusa e não era roupa. Era o alvará que ele havia recebido da prefeitura, que dava a ele o direito de pedir esmola. Somente com aquele pano sobre os seus ombros, ele podia ficar sentado ali e não era preso pelos soldados ou jogado para fora da cidade. Então ele tinha autorização. Agora olha que ensinamento lindo. Pense num cego que enxergava mais que quem era bom dos olhos. Quando Jesus chamou ele, ele ficou em pé, ele pegou a capa e disse: quem está me chamando é Jesus, então eu não preciso mais do Bolsa Família, não preciso mais da ajuda do governo, não preciso mais da bênção da prefeitura, porque quem está me chamando é o Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então veja que interessante, sentado na porta estava pedindo esmola um rapaz que havia recebido o alvará. Nas outras 11 portas também tinham inválidos. A Bíblia Sagrada faz questão de dizer que o milagre foi para aquele paralítico da porta chamada Formosa. Posso ouvir um amém por isso? Pedro e João vão entrar por aquela mesma porta. Todos os anos eles faziam isso. Logo após a Páscoa vinha a festa de Pentecoste. Depois da festa de Pentecoste, um culto de ação de graças ali naquela igreja. Pedro e João, sócio, todos os anos entravam naquela igreja, ou para agradecer a Deus por um ano de prosperidade, ou para pedir a Deus perdão por um ano de miséria. Mas todos os anos eles entravam por aquela mesma porta. Aquele paralítico já os conhecia, ele estava sentado ali há mais de 2 décadas. Pedro e João já tinham mais de 30 anos. Só havia aquele lugar de adoração, aquele templo em Jerusalém. Eram todos conhecidos. Pedro e João vão chegando na porta. O paralítico está sentado, ele olha para eles, estende a mão e pede uma esmola. E aí começa a história. Quando ele estende a mão e pede a esmola, olha o que Pedro diz: olha para nós. O que é que Pedro diz? Mas o paralítico já estava olhando para Pedro e João. Sim ou não? Ele era paralítico, não era cego. Ele estendeu a mão e disse: me dá uma esmola. Ele está olhando para eles. E mesmo estando olhando para eles, olha o que Pedro diz: olha para nós. Meu corpo já está todo arrepiado. Aqui começa a revelação que Deus me deu. Quando Pedro diz para o paralítico: olha para nós, e o paralítico já estava olhando para ele, na verdade Pedro não estava chamando a atenção do paralítico. Pedro estava chamando a atenção de todos os que estavam naquela igreja. Ele estava chamando a atenção dos que estavam entrando no templo, dos que estavam subindo as outras 11 escadas. Pedro queria plateia. Quando Pedro grita: olha para nós, todos os que estavam ali pararam o que estavam fazendo e olharam para Pedro. Essa era a intenção dele. Pastor, como é que o senhor sabe de tudo isso? Quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi o médico Lucas, que não estava lá. Como ele não estava lá, ele ouviu alguém contar a história, e só contaram a história porque falaram: Pedro chegou na igreja esquisito. Ele olhou para o paralítico e gritou: olha para nós. Quando todo mundo olhou para Pedro, Pedro disse assim ao paralítico: eu não tenho prata. Agora olha que coisa interessante. Primeiro Pedro diz: olha para quem? Olha para nós, no plural. Olha para quem, igreja? Por favor, repita: olha para quem? Agora ele para de falar no plural e fala no singular. Ele diz: olha para nós. Aí ele fala: eu não tenho. Está ele, João. Quando Pedro diz: olha para nós, se João não fosse ofertar, ele ficou constrangido. Ele já começou a mexer no bolso para dar o dinheiro para o paralítico. Quando Pedro percebeu que João ia ofertar, Pedro disse assim: ele pode ter, mas eu não tenho. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou. E Pedro diz: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico: o paralítico não andou. Eu preciso de um paralítico aqui para me ajudar. Vai ser você mesmo, vem cá. Solta o microfone. Vai pagar todos os seus pecados hoje. Só não pode demorar. Senta aqui na cadeirinha. Pedro olha para o paralítico e diz: eu não tenho prata,
eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. Aqui começa a história. Pedro passou 3 anos e meio ao lado de Jesus. Ele aprendeu tudo que Jesus ensinou num curso intensivo de 3 anos e meio. Inclusive, curar usando o nome de Jesus. Jesus não disse, em meu nome. Então Pedro chegou no paralítico e usou o que ele aprendeu na faculdade. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas não funciona. O paralítico não levantou. Esse homem nunca andou, com mais de 40 anos de idade. A perna dele é seca. Os músculos da perna dele estão mortos. Os tendões estão apodrecidos. Os ossos estão envergados. Esse homem pesa no mínimo 70 quilos. Precisavam as pessoas colocarem ele ali. Ele nunca andou na vida. E Pedro diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele não levantou. Você pode imaginar o diabo falando no ouvido de Pedro. O seu ministério mal começou e já acabou. Glória a Deus. Porque você usou tudo que aprendeu na faculdade e não funcionou. Se fosse qualquer um de nós, possivelmente a gente teria corrido do meio da multidão envergonhado e nunca mais falado do amor de Cristo. Mas Pedro não estava normal. Glória a Deus. Como o paralítico não levantou, olha o que a Bíblia diz. E Pedro, tomando pela mão direita. Você não entendeu? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele não levantou. A Bíblia diz, e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. E o paralítico começou a pular, a saltar. E ele entrou no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus. Isso vale um glória a Deus um pouquinho mais alto. Agora preste atenção em mim. O que aconteceu com Pedro? Como assim, pastor? Alguém, pelo amor de Deus, me diga quem é esse Pedro que levanta paralítico. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque eu não conheço esse Pedro de Atos dos Apóstolos. Eu conheço o Pedro dos Evangelhos. E o Pedro dos Evangelhos é um fracasso. Tente lembrar alguma história com Pedro nos Evangelhos. Ou você vai dar gargalhada, ou você vai falar assim, ei, homem de pouca fé. Sim ou não? Quem afundou nas águas? Quem arrancou a orelha de um soldado? Quem negou Jesus 3 vezes? Quem ficou endemoniado? A quem Jesus disse assim, olha, o diabo está pedindo a sua alma para se andar com você. Pedro estava tão endemoniado, e quem estava dentro dele não era demônio pequenininho não. Jesus olhou para Pedro e disse assim, para trás de mim, Exu Caveira, Pomba Gira, o demônio mais famoso que tem não é? Zé Pilintra. Não, quem é que estava dentro de Pedro? Não ouvi, igreja. E quem é Satanás? Se não o arqui-inimigo de Deus, aquele que derrubou 1/3 dos anjos do céu, a antiga serpente, o dragão, o arqui-inimigo de Miguel. O diabo estava dentro de Pedro. O Pedro dos Evangelhos acaba com o culto. Alguém lembra do culto do lava-pés? Jesus estava lavando o pé de todo mundo e está dando tudo certo. Quando ele foi lavar o pé do Pedro, Pedro escondeu os pés. Aí Jesus disse, por que você fez isso? No meu pé o senhor não coloca a mão não. Aí Jesus disse para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro coloca os pés. Quando Jesus vai lavar os pés, Pedro estica as 2 mãos. Aí Jesus pergunta, o que você está fazendo? Eu pedi os pés, por que você está me dando as mãos? Aí Pedro diz, já que o senhor vai lavar, não lava só os meus pés, lava as minhas mãos, lava os meus braços, me lava por inteiro, porque eu sou completamente sujo. Todas as memórias que nós temos com Pedro dos Evangelhos é um homem caído, miseravelmente pecador. O Pedro dos Evangelhos andou com uma espada na cintura escondida por 3 anos e meio.
Ele arrancou a orelha de um soldado e Jesus, cuspido, aprisionado, humilhado, teve que pegar a orelha do soldado, colar no lugar e falar: Pedro, se eu precisasse de ajuda, eu oraria ao meu pai, ele me mandaria legiões de anjos para me defender. O Pedro dos evangelhos é tão infeliz que olha o que Jesus fez com ele um dia: vem cá, meu amigo, hoje é seu dia, fique aqui em pé, Pedro. O nome dele de verdade não era Pedro, era Simão. Foi Jesus quem batizou ele com o nome de Pedro. Agora você vai entender o porquê. Jesus disse assim para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É bonito esse texto, não é? Jesus parou um culto, chamou os 12 discípulos e disse: eu vou usar Pedro de exemplo. Ele disse: vem cá, Pedro, tu és Pedro. A palavra Pedro no grego é pedra pequena, pedra esmiuçada, e pedra esmiuçada vira areia. E a Bíblia diz que o homem que edificou a sua casa sobre a areia, veio o vento e a derrubou. Por isso o texto de Mateus 16:18 tem conotação com edificação. Edificarei a minha igreja. Olha o que Jesus está dizendo: tu és Pedro, uma pedra pequena, areia, que não presta para nada, não dá para edificar nada em cima de você, Pedro. Aí Jesus para de falar com Pedro, preste atenção: tu és Pedro, uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta pedra. Aqui os irmãos católicos se embaraçam todos, eles acham que Pedro é o alicerce da igreja. A igreja católica acha que Pedro é o que tem o poder sobre a igreja, o primeiro papa da igreja. Se a igreja dependesse de Pedro para ser igreja, ela estava perdida. Jesus está dizendo: tu és uma pedra pequena que não presta para nada, não dá para edificar nada em cima de você, mas sobre esta rocha, a rocha de Meribá, a pedra de esquina, a pedra angular, Jesus é a pedra. Tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta pedra eu edificarei. Respire fundo e não se escandalize. Eu edificarei a minha igreja. Pedro não é o alicerce da igreja. O alicerce da igreja é Cristo. E quem é Pedro? Pedro é um modelo da igreja. Pastor, mas Pedro só erra, por isso ele é o modelo da igreja. O diabo escutou lá no inferno: quem é a igreja? É Pedro, então eu acabo com ela. Aí olha o que Jesus diz: tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E tem mais: as portas do inferno. Quer tocar em pé, diabo? Tem que passar por cima de mim. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem entendeu isso pode dar um berro de glória a Deus. Por que Jesus não chamou João para falar: essa aqui é a minha igreja? Porque não dá para ser parecido com João. João era muito educado. Por que Jesus não chamou Mateus? Porque Mateus era estudado, havia trabalhado lá na Universidade Hebraica, aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, Júlio. Era um homem formado em economia, por isso Roma contratou ele para ser cobrador de impostos. Por que Jesus não chamou Filipe, meu querido juiz? Filipe, sim, esse era politizado, ele ganhou um judeu em quem não havia dolo, Natanael. Por que não chamou André? Por que não chamou os outros? Porque os outros eram perfeitos demais. Quando Jesus quis falar quem era a igreja, ele disse: vou mostrar para vocês quem é a minha igreja. A minha igreja é Pedro. Pergunte por quê? Ela erra tentando acertar, ela pula nas águas e afunda, ela tenta me defender e acaba arrancando a orelha dos outros. Ela diz que me ama, mas de vez em quando me nega 3 vezes. Esta é a minha igreja. A igreja do Senhor é feita de gente simples, de gente defeituosa. A igreja do Senhor é feita de um monte de soldados feridos. E eu fico muito feliz quando eu encontro um crente fraco, porque o crente forte não precisa da minha pregação. Aliás, ele não precisa nem jejuar. Aliás, um crente forte, eu costumo dizer que ele já pode ser considerado o 4º membro da Trindade. Ele é tão poderoso e santo que ele é capaz de julgar e culpar os outros. Mas eu me sinto um Pedro. Tem mais algum Pedro aqui comigo? Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus. Ao inferno,
ressuscitou. O Senhor teve que dar uma palavra direta para ele, somente para ele. Vocês sabiam disso? Quantos evangelhos nós temos na Bíblia, igreja? Só um irmão ali falou, ninguém mais lê a Bíblia. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4 evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos contam as mesmas histórias. Nos 4 evangelhos nós temos a ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos contam essa história. As mulheres chegaram domingo de manhã na tumba, a pedra estava rolada. 2 homens de branco estavam sentados sobre a pedra. E antes delas terem um infarto de miocárdio de susto, os homens de branco dizem a elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Amém até aqui? Todos contam essa história. Agora preste atenção. Somente no Evangelho de Marcos existe um versículo que você não encontra ele nem em Mateus, nem em João e nem em Lucas. Marcos capítulo de número 16 e o versículo de número 7. Quer marcar aí para você ler depois? Marcos 16 e 7. Lá está escrito que depois que os homens falaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Os anjos diziam assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele os encontrará ali pelo meio do caminho. Alguns entenderam, vou falar de novo. Mas ide, dizei a seus discípulos, vírgula, e a Pedro em particular. Já tinha lido isso? É só ler aí Marcos 16 e você vai ver os anjos falando para as mulheres. Jesus mandou um recado para os discípulos, mas para Pedro ele mandou um recado em particular. Pergunte a mim por quê, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Minha música, Roberto. Simples. Porque nenhum dos outros havia negado Jesus 3 vezes. Pedro era tão covarde que nem tirar a própria vida ele teve coragem. Judas e Pedro cometeram o mesmo pecado. Só que Judas tinha vergonha na cara, foi lá e pelo menos tentou fazer justiça com a própria mão e se matou. Pedro era tão covarde que se embrenhou no meio da mata e se escondeu. Não aparece mais. Quando as mulheres saíram para embalsamar o corpo de Jesus e voltaram, quando elas entraram na casa e falaram: a tumba está vazia, 2 anjos estavam lá e disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Todos deram esses gritos que vocês deram de glória a Deus e aleluia, menos um, Pedro. Porque Pedro sabia que Jesus não ia querer mais ele, pelo menos